pegar a abertura do mercado para que nós possamos fazer a marcação, tá certo? Vamos marcar aqui os pontos e aí essa marcação vai nos levar a fazer a atuação no dia de hoje, né? Então, como eu já falei alguns vídeos atrás, a gente sempre vê o futuro repetir o passado, né? A velha música do Cazuza. Então aqui a gente tem essa questão de ó, o mercado ele vem subindo, desceu, ele abriu um gap aqui, né? A gente já falou sobre gap também. Então aqui, ó, deixou um espaço, ele subiu. Quando ele tem esse fundo aqui, ó, ele achou um fundo que é um suporte. E aqui ele rompeu essa resistênciazinha aqui, ó. A gente vai jogar o tamanho desse canal, o tamanho desse movimento para cima que vai ser o nosso alvo. E aí ele estourou e continuou subindo e depois ele perdeu e ele veio buscar posições aqui embaixo. Então, são 9 horas da manhã, a gente está no gráfico de 5 minutos, vamos colocar aqui no gráfico de 1 minuto, aqui, para a gente ver essa movimentação do dia de hoje. Uma coisa interessante é a gente colocar aqui, ó, contador de candles, isso aqui é muito interessante, tá? Então você vem indicadores, buscar indicadores, contador de candle, inserir, isso aqui é interessante para a gente atuar. Então aqui tem o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto. Olha só, o mercado abriu com gapzinho de alta, tá? E já no segundo candle, ele tentou vir fechar essa questão do gap, né? Se eu fosse fazer uma operação curta aqui, ó, rápida, você vê que ele já dobrou o tamanho desse primeiro candle aqui, ó. Então, se a gente fosse, opa, mercado, o que que ele quis aqui? Ele ficou nessa região aqui. Outra coisa também interessante, propriedades do gráfico, em cima do candle, né? Propriedades, desenhar detector de níveis. Isso aqui é um negócio interessante também. Que a gente vê o que que ele está fazendo no passado aqui, ó. A gente vê que essa regiãozinha aqui, ó, do final da tarde, ó, se ele rompe essa região aqui, ó, então a gente está falando de duas regiões aqui, ó. Já vou usar esse momento para fazer esse desenho aqui, ó. A gente está falando dessa região aqui e a gente está falando dessa região aqui, ó. Então, o mercado ele está aqui em 475 pontos, essa região. Então a gente vê aqui, ó, e deixa o mercado abrir, deixa o mercado andar. A gente espera o primeiro candle de 5 minutos. Tem vezes que a gente já começa a operar antes, ou opera só depois. O mercado ele não tem nenhuma coisa que seja engessada, tá? As pessoas às vezes elas perdem muito porque elas engessam as coisas. Por exemplo, num gráfico que está variando, sei lá, 300 pontos no tamanho de um candle, aí ele deixa o stop de 200. Mas aí num gráfico que varia 800 pontos num candle, ele varia também o stop no 200. Então nada no nosso operacional pode ser engessado. Tudo tem que ser flexível ao dia. E se nós não precisamos ter nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? A gente não precisa ter a, a informação privilegiada daquele dia. A gente não precisa buscar indicadores. Por exemplo, vou abrir aqui, ó. Enquanto o mercado faz esses primeiros 5 minutos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui o calendário. Então, a gente tem aqui, ó, o calendário do dia de hoje. Então, olha que interessante o calendário do dia de hoje. Então, vamos lá. Aí tem muitas pessoas que só operam por isso daqui, ó. 9 horas da manhã. Cadê? Aqui. Ó, daqui 26 minutos nós temos licença de construção nos Estados Unidos. Uma informação de grau 2. Depois a gente tem uma informação de grau 3, tá? Aí às 11h30 a gente tem o estoque do petróleo. Então, essas informações aqui
Tem gente que opera com relação a isso. Isso aqui é válido? É muito válido, principalmente para payroll, para taxa de desemprego, para questão de aluguéis, seguro-desemprego nos Estados Unidos, aluguéis, essas coisas. Mas, no geral, a gente fica muito com isso daqui, ó. O mercado, ele criou aqui, ó. Ele já criou e ele está dentro desse canalzinho aqui que nós desenhamos para esse momento aqui. Então, ele está fechando, vai fechar agora os primeiros 5 minutos do dia. Então, eu já tenho aqui, eu posso até dar uma ajustada. Eu posso até dar uma ajustada aqui, ó. Ajustei aqui e ajustei aqui. Pronto. Eu tenho um canal agora para esse período da manhã, né? Então, eu gosto de pegar ele aqui, deixar ele bem certinho. Aqui, ó. Pronto. A gente tem um canalzinho por período agora para ver o que a gente pode fazer. De quantos pontos está esse canal aqui, ó? 400 pontos certinho, ó. Então, o que que a gente pode lançar dentro dessa região aqui? A gente pode pegar esse canal e dividir ele ao meio. Então, dividindo esse canal aqui ao meio, eu tenho aqui 0,60. Pronto, aqui, ó. Então, o que que eu já começo a entender aqui? Ele abriu num gapzinho de alta, um gap pequeno, mas ele abriu num gap, ó. Fechamento, ele abriu aqui 160 pontos, um gapzinho de 160 pontos. Esse mercado ele está começando a informar que ele já está querendo vir buscar umas regiões aqui embaixo. Se ele vai vir buscar umas regiões aqui embaixo, eu vou dobrar o tamanho desse movimento para ver o que que ele vai vir buscar aqui nessa região de baixo. Vocês veem aqui, ó, que eu já dividi para 200 pontos o tamanho de cada um desses canais. Então, o importante aqui agora não é a gente abrir operação, não. O importante é nós começarmos a ter uma leitura desse canal, a leitura do gráfico. Porque você começando a entender, começando a ler o gráfico. Se eu for botar agora no gráfico de 5 minutos, ó, olha aqui, ó. A gente tem o nosso canal marcado no topo e no fundo, e nós temos agora um próximo candle. É muito provável que em ele estourando aqui embaixo, ele venha buscar o tamanho, ou pelo menos a metade do tamanho desse candle aqui para baixo. E aí a gente vai começar a fazer marcação para ver se faz sentido o que a gente está começando a marcar. Então eu vou pegar aqui, ó, como tá assim, tá certinho de 400 pontos, a gente pode até já ir medindo de 100 em 100. Então 760 aqui, ó. Na verdade são 200, né? Então são 660. Não precisa ser exato, tá? Porque às vezes não, a maioria das vezes eu gosto de trabalhar com exatidão. Então, eu sou um pouquinho, no desenho do gráfico, um pouquinho perfeccionista. Então, veja, ó, esse canal vindo para essa região de baixo aqui, ó, existe uma grande possibilidade dele vir buscar essas regiões. E aí, olhando para o passado, que região é essa? Ó, é a mínima da parte da tarde de ontem. Então, lembra que eu falei no início aqui? Vou até deixar esse daqui com uma cor diferente, que é para ficar didático. Esse aqui, ó, a gente pode deixar ele aqui simplificado. Essa parte aqui, ó. Aqui, aqui. Essa aqui foi a região, foi essa região aqui, ó, que eu havia já visto antes do pregão começar a funcionar. Então a gente deixa ela aqui marcada, ó. Isso aqui, gente, eu não faço no gráfico, tá? É só para que a gente tenha um entendimento legal nesse momento. Então a gente vê aqui, ó, ele já deu uma
beliscada nessa região aqui. Então, agora eu começo a enxergar que ele veio, fechou o gap e ele está tentando vir buscar essa região. Se eu tenho certeza de que isso vai acontecer, eu armo uma operação para agora. Se eu não tenho certeza, eu aguardo, eu fico olhando, eu fico observando para quê? Para que isso testifique no meu operacional, naquilo que eu estou desenhando do gráfico. Porque tem muitas pessoas que elas falam exatamente isso que acabou de acontecer aqui, ó. Elas vêm, aí ó, quando eu vendo no fundo, o mercado sobe. Ou quando eu compro no fundo, o mercado desce. Não é que quando eu faço X, o mercado faz Y. Mas se eu estou aqui trabalhando com uma região que eu já achei aqui, ó, de topo e de fundo, é muito provável que em ele não passando para esse canal aqui de cima, ele vai descer. Só que tem uma coisa muito interessante, o mercado ele tende a corrigir 50% de um movimento. Então 50% de um movimento, ele vai dar uma corrigida. E onde é 50% do movimento de hoje? Pô, 9 e 10 da manhã. O mercado está só começando, mas já é uma correção aqui nessa região. Aqui já é 50%. Então ele veio, ele testou aqui embaixo, aqui ele já me deu uma, ó, eu quero descer. Ele veio aqui, ele deixou um paviozinho aqui e disse, eu quero descer. Ele veio, voltou, corrigiu. Se eu colocar uma Fibonacci aqui, ó, a gente vai enxergar exatamente 50% do movimento, ó. 50% ele veio e corrigiu. Então é muito provável que ele já esteja voltando para fazer essa busca aqui. Buscar o quê? Ele vem até pelo menos 760 e busque os 660. Então, eu vou deixar aqui, tá? A gente vai acompanhar e aí depois eu vou dar uma acelerada nesse vídeo para que a gente possa ver aonde o mercado chegou. Então, eu já vou começar a fazer algumas projeções para que, se, porque a gente trabalha com probabilidade, né? Então, em ele chegando aqui, o que que ele pode vir fazer aqui embaixo? Como eu falei, o mercado de hoje ele está certinho, 400 pontos, né, na abertura dos primeiros 5 minutos. Então a gente pode descer de 200 em 200 pontos. Eu posso ou arrastar aqui para cá, ou já colocar direto aqui, ó, 460. Ó, pronto. Esse 460 aqui representa o que no dia de ontem? Olha, representa a mínima de ontem. Veja como o mercado ele é matemático, tá? Então, olhando só para o que eu desenhei hoje, eu já consigo enxergar uma coisa interessante aqui, ó. Ontem, o mercado pelo dia de hoje, ele quis continuar a descer. Se ele, vou já botar no gráfico de 5 minutos para diminuir o tamanho de candle aqui, ó. Ontem ele quis descer para buscar qual região? Olha aqui, ó. Então a gente nota aqui que a gente encontra uma resistência, um suporte nessa região aqui, ó. Então essa região aqui é uma região de suporte, pelo menos dos 2 últimos dias, ó. O mercado ele abriu aqui, ó, no dia 17 de julho, ele abriu aqui, ele desceu, subiu, desceu de novo para buscar uma região aqui embaixo. E aí se eu for marcar aqui, ó, tudo que ele busca, ele não busca nada aleatório, tá? Ó, ele veio buscar, ó, se a gente for olhar aqui, ó, ele não busca nada de forma aleatória, ó. Isso aqui é uma regiãozinha de suporte, que passa a ser uma resistência lá no dia 17. Então, ele veio aqui buscar essa região. E aí o mercado tá andando. E eu tô aqui
conjecturando com os meus pensamentos, com a leitura gráfica. Você não pode ter pressa para fazer o teu trader, tá? Né? Acho que é o Warren Buffett que fala, né, que o mercado financeiro é a maior transferência de renda dos impacientes para os pacientes. Como essa linha aqui já ficou subentendido o que eu queria passar com ela, eu vou tirar ela aqui e a gente vai trabalhar dessa forma. Isso aqui é o esqueleto da Fibonacci, tá? Isso aqui essas linhas, elas são o esqueleto da Fibonacci. A gente vai falar um pouco sobre Fibonacci também, mas aqui, ó, o mercado ele tá na região, tá nesse canal de baixo aqui, ó. Ele formou aqui um doji. Isso aqui é o quê? É uma indecisão, exatamente uma indecisão. Então, como a gente está vendo que o mercado está indeciso, a não ser que você tenha a bolinha mágica, né? Você tem que aguardar, não tem jeito. Então, eu vou deixar o mercado andar aqui para que a gente possa depois ver aonde o mercado chegou, tá certo? Interessante, ó. Nós já tivemos aqui 45 minutos do mercado aberto. Então a gente achou aqui o nosso canal. Nós dividimos esse canal aqui no meio para achar as regiões de entrada. E olha como que o mercado respeitou essas nossas regiões de entrada aqui, tá vendo? Ó? Se nós formos analisar aqui agora, desse rompimento aqui até a mínima, ele fez 580 pontos. 580 pontos para um dia de operação muito interessante. Então, isso daqui não vai fugir muito. Agora, pode ser que se a gente for colocar a Fibonacci, né, que é isso aqui, uma coisa que a gente vai ver um pouco mais aqui também, o desenho. Depois que você entende como que funciona esse esqueleto aqui, a utilização da Fibonacci no gráfico, ela se torna muito assertiva aqui, ó. Nós temos aqui a região, né, as regiões da Fibo. A gente vê onde veio a região de correção. Depois onde que veio, ó, ela veio na região de 161, que é a nossa região áurea, né? A região de ouro. Aqui, se ele fosse fazer uma retração aqui, ó, ele ia bater aqui, ia vir aqui e ia voltar. Mas a gente viu que ele andou e ele veio no movimento certinho da Fibonacci. Então, a Fibonacci é uma ferramenta muito, muito interessante. Ela parece difícil, mas depois que você entende a simplicidade dela, você começa a ter uma assertividade muito grande fazendo a marcação com a Fibonacci. Por exemplo, aqui, ó, nós achamos aqui foi o nosso período inicial, mas nós achamos aqui, ó, o topo e um fundo. Então, achando esse topo e fundo aqui, ó, uma correção natural dentro dessa Fibonacci seria ela poder vir até essa região de 50%.
Então ele poderia corrigir até aqui em 50%, mas ele tem aqui essa região de 61,8, que é uma região, é uma retração, que é chamada aí, né, a retração de ouro da Fibonacci. Então, nós temos aqui ele continuando abaixo dessa região de 61 aqui, ele muito provavelmente vai vir buscar o fundo do dia de ontem. Aqui, ó. De ontem não, desculpa, no dia 17 de julho. Ó. Então, uma marcação perfeita me trouxe até essa região aqui. E aí, quando eu marco a Fibo, e eu vejo aqui, ó, o topo e o fundo, ele me dá uma região interessante aqui, ó, que é uma projeção natural de Fibonacci, né? Que é 89 mais 55, ele me dá 144. Então, 144 ele está aqui, ó, 117.849. O fundo é 117.810. Então, naquilo que eu desenhei e naquilo que é uma projeção, eu já entendo que esse mercado ele tem essa tendência de continuar vindo aqui. Agora, para que esse mercado possa ter essa tendência de continuar vindo aqui, eu estando no movimento de baixa, nesse caso aqui, acho que já deveríamos ter saído, né? 500 pontos no bolso, já deu certo. Mas para continuação aqui, para você entender e ver próximos pontos, é interessante que para esse mercado continuar descendo, ele fique abaixo da região de 50% e abaixo dessa região de 61 aqui. Que é o que no dia de ontem, ó? É essa região aqui, ó, que a gente tinha desenhado no início do mercado, às 9 horas da manhã. A gente tinha marcado esse topo e a gente tinha marcado esse fundo. Então, está nessa região de baixo aqui, tá certo? Então, eu posso também utilizar a Fibonacci dessa seguinte forma. Ao invés de eu colocar aqui, eu posso colocar no dia de ontem aqui, ó, que ele vai me dar uma região. Ó, aqui fez mais sentido, ó. Ele bateu na parte da retração aqui, ó, certinho, ó. Olha onde ele bateu aqui, ó. Onde ele fechou, ó. E onde ele abriu, ó. 118.330. Onde ele está, ó? 118.330. O mercado é matemática pura. Então, você precisa ter esse entendimento para que você possa visualizar tudo isso aqui, tá bom? Então, aqui para a gente finalizar esse período aqui, ó, acho que já deu para entender bem aqui nessa questão do desenho, tá certo? Então, esse aqui é o nosso esqueleto, tá? A gente pega aqui, faz o canal de 5 minutos, primeiro canal. Ele rompeu esse candle de 5 minutos para baixo, a gente vai desenhar todo essa dinâmica para baixo. Se ele tivesse rompido para cima, nós iríamos desenhar toda a dinâmica para cima. E aí nós iríamos buscar essas regiões aqui de cima. Como o mercado ele veio para baixo, então a gente foi na tendência e buscou essa sequência, tá? Então, depois que você entende essa questão do esqueleto, depois que você começa a enxergar o gráfico dessa forma, porque é nada mais simples do que enxergar o gráfico assim. Porque tem pessoas que elas operam dessa seguinte forma aqui, ó. Vamos colocar indicadores aqui, ó. Aí a gente coloca volume. Aí a gente tem volume financeiro. E aí a gente coloca aqui, volume financeiro. Aí a gente tem estocástico. Estocástico. Aqui, ó. Histograma. Aí a gente fica aqui, a gente marca. Então a gente tem um, a gente tem outro. Aí a gente tem aqui, vamos lá, linhas de tendência, média móvel, Jesus. Vamos lá, a gente insere a média móvel de 9 e aí a gente insere a média móvel de 20. Então vamos lá, aí eu vou, ei, botei aqui e tal. Agora eu tenho aqui, aí eu tenho a média de 9, né? Aparência, vou botar uma cor diferente. A média de 20, exponencial, vou deixar ela assim.
E aí eu coloco, sei lá, pivot point. Aí eu vi um videozinho que o cara fala a respeito de pivô. Bom, eu boto pivô. Eu vou botando tudo que eu vou aprendendo na internet, né? Eu tenho pivô aí, ó. Aí eu vou botar o que também? Eu vou botar volumes, né? Price. Então vamos lá. Aqui, ó. Price Guide. Aí eu vou inserindo. E daqui a pouco eu já não sei mais qual informação que está me dando alguma direção. Olha que coisa. Isso que você ainda nem colocou no app. Então, olha como o gráfico ficou todo. Eu não sei, peraí, eu vou respeitar o pivô, eu vou respeitar o volume, eu vou respeitar o histográfico, eu vou respeitar o price give, eu vou respeitar o quê? E aí termina que a tua cabeça embola de uma forma que você não consegue mais saber qual é a coisa que está te influenciando na tomada da decisão. Quanto mais simples for, melhor vai ser. Então, ó, tchau, 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 tchau. Aqui, pronto. Olha só, que gráfico para você entender. Uma entradazinha aqui, ó, de venda, tá vendo? Então, o mercado aqui, ele veio, retraiu. Aí, se eu for colocar a Fibonacci aqui, topo e fundo, que região é essa aqui, ó? É a região de 61, que é a chamada retração moderada, né? Retração ouro. Então, se ele cria corpo aqui em cima, muito provavelmente ele vai vir buscar essas posições aqui de cima, tá certo? Então, eu espero que essa uma horinha aí de vídeo, né? Lógico que a gente vai dar uma acelerada aí até o processo da onde eu voltei a explicar, mas já dá para entender que você não precisa de muita coisa para marcar o gráfico. Você só precisa saber os pontos, saber enxergar ponto e começar a fazer a tua marcação, tá certo? Deus abençoe você aí e até o nosso próximo vídeo. Então, olha que coisa interessante. Tivemos a marcação do dia de hoje, né? E eu tinha deixado aqui, ó, essa última marcação, como sendo aqui, ó, ele viu buscar o fundo do dia 17 de julho. Dia 17 de julho. Então, agora, ao meio-dia e 50, ele chegou aqui. Então, colocando a Fibonacci nessa marcação, a gente pega aqui, ó, o primeiro candle, 5 minutos. Então, a gente vê direitinho aqui, ó, ele fazendo, ele vem até o 61, ele rompe o 61, como eu falei de manhã, né? Como eu falei mais cedo, né? Ele rompe o 61, ele vem até o 233, que isso não está na Fibonacci tradicional, mas é um ponto de Fibonacci, tá? É um ponto de Fibonacci, ok? E aí ele continua rompendo aqui para baixo, que ele vem até a parte onde a gente deu a descida. Se eu for ajustar essa Fibo, né? E eu falei também no vídeo anterior, aqui, ó, pegando essa última parte aqui, ó, a gente conseguia ver que ele tinha disposição para vir buscar essa mínima do dia 17, tá? Então, ele veio, corrigiu, veio na região de 50%, fez aqui um topozinho duplo aqui, ó, e desceu. Desceu, veio buscar a mínima do dia 17 de julho e voltou. Quando isso acontece, quando eu vejo, por exemplo, legal, eu tô com uma posição por aqui, como é que eu faço para reverter essa volta, né? Para voltar junto com esse gráfico?
Eu posso pegar a Fibonacci aqui, ó, e fazer um 0 a 100 direto aqui, e eu vou começar a ver, ó, região de 50%, tá? Então, provavelmente aqui seria uma região de compra legal. Mas como é que eu antecipo lá embaixo? Se eu desenhei a Fibonacci e eu já fiz o esqueleto, vendo que o mercado ele tinha a possibilidade de vir até essa região aqui e voltar, que era já a mínima do dia 17 de julho, o que eu faço aqui? Eu começo a projetar uma subida com a Fibonacci. Ou eu posso até fazer um ajuste aqui no próprio desenho. Eu posso ajustar ele aqui, ó. Posso pegar ele aqui e trazer ele para cá. Então, qual vai ser agora a minha visão para a volta? Eu tenho um mínimo aqui e eu preciso achar um canal de alta aqui para me mostrar onde que eu vou subir. Pode ser nesse candle 47 aqui, ó. Então, esse candle 47 aqui, ele me mostra um canal de subida. Então, eu posso pegar aqui o tamanho dele, ó. Pego o tamanho dele, opa, aqui, pego o tamanho dele aqui e jogo para cima. E vou vendo esses canais. Tá vendo? É assim que funciona o mercado. Não tem nenhum outro tipo de situação. O mercado funciona em ondas, tá? E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, pronto. Olha onde ele veio, tá? Então, essa fúcsia aí é para mostrar o primeiro candle de 5 minutos do dia. Eu vou até apagar ele aqui, porque ele já fez o que ele precisava fazer. Então, olha aqui o canal que ele volta. Beleza, e se eu não quiser colocar canais? Opa. Se eu não quiser colocar canais, eu quiser marcar já com a Fibo direto, simples. O que eu quero te mostrar com esses canais é que você entenda, que você consiga enxergar o gráfico dessa forma. Fibonacci, eu vou pegar a mínima e eu vou pegar essa daqui, ó. Esse candle aqui, vou pegar o 43, vai. Aqui, pronto. Por que o 43? O mercado veio, desceu, aqui ele tentou voltar, tá vendo? Desceu e ele perde o topo. E ele desce. Aqui ele não desce mais. Então, eu posso pegar esse canal aqui e começar a pensar numa compra. Onde eu posso começar a pensar numa compra? Eu posso comprar aqui no 100%, ou eu já posso fazer uma compra aqui nessa região de baixa com stop bem baratinho. E aí, fazendo essa solução, as pessoas elas falam, né, que o mercado não funciona à tarde. Isso é um mito, tá? Aqui, ó, 520 pontos. E foi basicamente o que nos deu na primeira pernada da descida da manhã, ó. Aqui, ó. Basicamente foi o que ele fez, ó. Aqui do fundo do candle, ó. Então, foi aqui, ó. 550 pontos. Depois ele corrige, tá? Essa correção aqui, ó. 500, 600 pontos. Então, a gente consegue entender que o mercado hoje, como que ele está funcionando mais ou menos. Então, a hora que ele vem aqui e que ele tem esse 0 e o 100, a hora que ele rompe o 100, o próximo alvo agora é no 200%, que é 100% do tamanho desse canal aqui, ó. Então, o alvo é aqui. Se eu faço uma compra aqui nessa região aqui embaixo, vou colocar aqui na região de 50%, vai. Ó, olha o alvo, 780 pontos. Entende? Então, o importante é você saber desenhar o gráfico e ter confiança no que você está fazendo. O que o mercado está tentando fazer agora? Ele está tentando vir buscar a máxima do dia de hoje, que é aquela região de resistência que eu falei no vídeo anterior. Aqui, ó. Como ele não conseguiu romper essa resistência, ele veio testar esse suporte. Quando ele testou esse suporte, ele rompeu esse suporte. Olha que interessante, ó. Olha o tamanho desse canal. Eu jogo esse canal aqui para baixo, tá? Jogo ele aqui para baixo, ó, aqui, e venho buscar aqui as regiões aqui embaixo. É complicado as pessoas ensinarem isso aqui, porque se ela ensinar facilidade,
Aí ela deixa de ter um comprador sempre, né? Aqui, ó. Eu quero que você aprenda, tá vendo? Ó? O que que aconteceu aqui, ó? Se ele continuasse a descer aqui, ó, ele viria buscar aqui embaixo. Mas olha essa região aqui que interessante, ó. Essa região aqui, ó, é uma região de 50% desse canal, quer ver, ó? Ó, olha só. Olha aqui, ó. Ó, olha onde o mercado veio. Na região de 50% desse canal aqui, ó. E ele começou a voltar. Então, se você tem uma visão apurada do gráfico, você consegue pegar uma surfada linda aqui, ó. E aqui, o mercado voltou todo. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Não tem muito mistério. O que você precisa ter é confiança em marcar. Então, quanto mais você marcar o gráfico, mais você vai achar. E qualquer gráfico, por exemplo, se eu pegar um candle aqui, eu vou achar uma volta aqui, ó. Foi aqui que ele voltou, começou a voltar, ó. Então, ó, se eu pegar um candle aqui, ó, vou pegar esse 48 aqui, ó, jogar ele para cima, vamos pegar ele, vamos botar ele, eu gosto de colocar ele bem certinho, né? Aqui, ó. A gente joga ele para cima aqui, ó, olha aqui onde ele vem, tá vendo? Então é isso que o mercado faz, tá certo? Espero que essa aula tenha ajudado você. E eu quis pegar o final do pregão, o mesmo pregão, para mostrar essas regiões, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.